Doutora Denise Albano, o presidente dos Estados Unidos agiu com sanções para o governo brasileiro e o assunto está repercutindo também na Europa. Quais são as consequências práticas dessa repercussão fora do Brasil, especialmente nas nações democráticas? Perante o mundo civilizado, democrático, que historicamente o Brasil, com o qual o Brasil se identifica, que o Brasil é um país sob um desgoverno absolutamente incompetente, anti-ocidental, que cada vez mais escala aí na censura, na perseguição a opositores, o que é típico de ditaduras. Aliás, ditaduras que são aliadas do Lula. Esse cenário de censura crescente, de perseguição a opositores, de criar uma narrativa de um inimigo externo, como hoje a esquerda está difundindo nas redes sociais, voltando a, digamos, exacerbar todo o seu anti-americanismo, porque a esquerda odeia nações livres, a esquerda odeia nações prósperas, em que o empreendedorismo não são vistos como algo abominável. Então é isso. Esse cenário é típico de ditaduras, com as quais, inclusive, o Lula se alia. Veja aí que essa reação do governo Trump vem a partir de uma sequência de fatos que o próprio Eduardo Bolsonaro aí narrava, que envolve xingamento da primeira-dama a um já indicado futuro ministro do governo, quando ela se refere e solta um palavrão, um xingamento ao Elon Musk. Lula, que se refere ao Trump durante a corrida eleitoral, na reta final, como um neofascista, o consórcio perseguindo cidadãos norte-americanos, punindo empresas norte-americanas, querendo que empresas lá dos Estados Unidos acatassem ordens ilegais, e dessa forma veio a reação, que é uma reação claramente comum no cenário internacional, em que estados estrangeiros podem retaliar outros estados vistos como estados autoritários que prejudicam os interesses desse estado, como é o caso dos Estados Unidos, com sanções comerciais. E isso vem a ser propriamente uma sanção comercial contra o governo Lula, não contra o povo brasileiro. É triste, a gente vai sofrer as consequências. Eles tanto invocam a soberania. Eu vi o senador Randolph Rodrigues com a camisa verde e amarela, antes tão abominada por eles. Vi um jornalista militante petista conclamando ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Quer dizer, de uma hora para outra, eles viraram patriotas, mas é o oportunismo da esquerda. Então, é esse o cenário que temos. Eles estão nas ruas pedindo aumento de impostos, pedindo aumento de taxas. Agora, quando é uma taxa fruto de uma sanção externa que esse governo lulopetista, que esse consórcio procurou, aí é taxa do mal. Mas eles defendem as taxações infinitas que Haddad e Lula vêm impondo e sacrificando o povo brasileiro. Doutora Denise Albano, Luiz Inácio lá na China, junto com Dona Janja, pediram ao ditador Xi Jinping para interferir no Brasil. Depois ele fez uma interferência no Peru, trazendo uma bandida do Peru para o Brasil. Foi para a Argentina
e inclusive lá publicamente segurar cartaz em desacordo com as decisões da Argentina, proteger uma condenada que é Cristina Kirchner, também comunista. Isso não é muito contraditório? Será que eles acham que o povo ainda é tão bobo a ponto de engolir tudo isso? Eles acham, eles subestimam a inteligência do povo brasileiro no geral. Eles tratam o povo brasileiro como verdadeiros idiotas e ficam aí difundindo essa narrativa de que estão a defender a soberania brasileira, de que são autênticos patriotas, preocupados com os rumos do país, mas não dá para falar em esquerda sem associá-la à hipocrisia, ao cinismo, à desfaçatez. Você citou muito bem aí exemplos que bem ilustram que eles não respeitam de forma alguma a soberania de outros países. Você ilustrou com esses exemplos, eu trago mais alguns. Quando Lula despacha uma equipe de marketing eleitoral para ir atuar na Argentina a favor da candidatura amiga do Lula, do PT, quando ele também manda seus marqueteiros para a eleição lá na Nicarágua, para eleger o terrorista amigo dele lá, o Ortega. Então, é isso, eles não se preocupam minimamente com o povo brasileiro. O que ocorre é que o governo estava nas cordas, a economia depauperando, o povo cada vez mais incomodado com o seu sofrimento na fila do supermercado, diante das prateleiras do supermercado, o povo se dando conta dessa censura, dessa perseguição a um lado político. Veja que saiu recentemente uma pesquisa mostrando que o povo é sábio, vê que as maiores ameaças à democracia brasileira vêm a ser exatamente o Supremo Tribunal Federal e o governo, o executivo. Então o povo não é bobo, salvo, volto a lembrar, aqueles petistas de contra-cheque que de certa maneira devem, e o PT cobra a atuação deles, que eles se expunham fazendo uma defesa louca, alucinada das arbitrariedades do consórcio Lula, Supremo, grande imprensa, e aqueles que são os idiotas úteis, que tiveram o ouvido engravidado pelos discursos falaciosos do PT. Alguns jovens, enfim, alguns incautos, mas a ampla maioria, indiscutivelmente, é de gente que é paga para o PT, para essa militância virtual. Eles é que têm o verdadeiro gabinete do ódio, eles é que têm essa milícia digital, como já ficou escancarado. E dessa forma, eu diria que esse discurso, essa narrativa de defesa da soberania, que essa taxação é obra do Bolsonaro, só circula entre a bolha esquerdista. Mas o brasileiro, em sua ampla maioria, não está caindo nessa mentira, nessa falácia.